Olá! Você sabe o que fazer quando ocorrer desvio de temperatura em seu frigorífico? Bom, eu sou a Jennifer Kipper, engenheira de alimentos da Ideal Temperatura, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as medidas, as ações preventivas e ações corretivas que podem ser aplicadas no frigorífico para que a gente consiga sempre garantir, que o produto de vocês, que as carnes que vocês produzem, elas vão ter a qualidade e a segurança, que as pessoas tanto desejam hoje. Então, primeiramente, para falarmos sobre ações preventivas e corretivas em relação a desvios de temperatura, nós precisamos entender um pouquinho, saber como que é o monitoramento de temperatura. Então, o monitoramento de temperatura, ele vai ser de extrema importância quando a gente trabalha com produtos, então, que são perecíveis, que é o caso das carnes. Então, a carne, ela é altamente perecível. Então, ela tem uma grande quantidade de água, de nutrientes, e isso faz com que ela, após o processo de abate, de conversão do músculo em carne, que ela tenha uma vida útil, então, bem curta, quando ela se mantém sob refrigeração. Quando a carne é congelada, ela vai ter uma durabilidade um pouco maior, mas não é o caso, da carne resfriada, refrigerada, que ela vai ter uma durabilidade curta. E por isso, os frigoríficos, vocês dentro dos frigoríficos precisam garantir, que durante todo o processo de abate vão ser usadas as boas práticas de fabricação, que vão ter várias medidas e ações dentro do frigorífico para que garanta, a segurança do produto. Então, a partir do momento, que você tem de forma eficiente o controle de todas as etapas e todas as operações dentro do frigorífico, é possível sim, fazer com que essa carne tenha uma qualidade maior e tenha também a segurança alimentar, que é o que a gente tanto busca hoje na indústria de alimentos. Então, a partir disso, isso é um pouco do que a gente pode ser feito para garantir, que essa carne vai estar, então, em condições ideais de consumo e por um tempo maior, o que é muito bom para os frigoríficos quando você consegue aumentar um pouco essa durabilidade da carne, principalmente a carne refrigerada. Então, o monitoramento de temperatura ele vai ser essencial para que a gente consiga controlar, essas variáveis que fazem com que a carne tenha uma durabilidade maior ou menor. Então, após o processo de abate, as carnes vão ser colocadas em câmeras frias, vai ter o processo de desossa, então vai ter a embalagem desses cortes e a destinação deles, então, para outros locais, para os serviços, então, o sistema de transporte, de logística e indo, então, para os centros de distribuição, mercados, açougues, E todas essas etapas precisam ter um monitoramento da temperatura. Então, aqui a gente está falando de temperaturas baixas, temperatura de refrigeração ou de congelamento. Mas dentro do processo de abate, das carnes, a gente tem também outras etapas que também têm a extrema importância se fazer o monitoramento da temperatura, que a gente vai conversar um pouquinho aqui também. Então, a partir do momento que você tem o controle de todas as variáveis de temperatura, você consegue fazer, tomar medidas preventivas e medidas corretivas para evitar que ocorra algum problema, alguma variação, alguma alteração da temperatura ideal. Temperatura ideal para manter a segurança e a qualidade do produto que vocês estão elaborando e produzindo dentro do frigorífico. Certo, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre ações preventivas e ações corretivas. Ações, então, preventivas, vão ser medidas que vão ser tomadas, no frigorífico para prevenir que algo venha a acontecer. Então, você tem que... o que se baseia, toda essa questão das ações
preventivas, ações corretivas, elas vão estar baseadas, então, no APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Então, esse documento, né, ele é um documento elaborado para garantir que cada vez mais você tenha segurança e qualidade dentro das indústrias de frigoríficos. E para, né, que a empresa, que o frigorífico consiga ter, né, implantado o APPCC, ele precisa, primeiramente, ter as boas práticas de fabricação. Então, é um requisito ter boas práticas de fabricação dentro dos frigoríficos para que você consiga, então, ter este outro plano, né, que seria o APPCC, para garantir toda essa qualidade e segurança da carne. Então, dentro das boas práticas de fabricação, né, nós temos lá os chamados POPs, né? Esses POPs nada mais são do que procedimento operacional padrão. Então, é você ter descrito, né, como que determinada etapa do processo de abate, como que ela vai ser executada. Então, lá no momento da esterilização das facas, dos esterilizadores, como que vai ser descrito certinho o que tem que fazer quando iniciar o abate, tem que renovar esta água, como que é o controle de qualidade desta água, qual é a temperatura que precisa ter este esterilizador para garantir que não tenha nenhum processo de contaminação. Então vai ter descrito, né, o passo a passo de como se faz aquela determinada operação. Isso é de extrema importância e precisa ter em todas as etapas, justamente porque outra pessoa, né, que às vezes não é a rotina dela fazer aquela determinada atividade, ela vai conseguir chegar até o frigorífico e em caso, né, a pessoa responsável pela etapa ali do controle, né, do esterilizador das facas, que era o que a gente estava usando como exemplo. E essa pessoa não pôde ir naquele dia. Então, a gente precisa ter outras pessoas, né, que aptas em condições de fazer aquele serviço, porque o abate não pode simplesmente parar porque algum colaborador não pode vir. Então, caso não tenha outra pessoa treinada para isso, geralmente é o pessoal do controle de qualidade que vai assumir, né? Vai ter uma pessoa que vai assumir essa operação. Então, se você tem descrito como que esse procedimento é realizado, né, o porquê ele é feito, outra pessoa vai simplesmente pegar lá o documento, né, vai ler lá POP, né, esterilizador de facas, higienização, né, dos colaboradores, das mãos dos colaboradores. Todas as etapas precisam ter descritos, né, nesse documento. Então, você vai pegar lá, é como se fosse uma receita de bolo que vai dizer lá o que você tem que fazer, quando você tem que fazer e a frequência que você precisa fazer. Por exemplo, quando a gente tem processo de higienização, desde lá das câmeras frias, dos caminhões que vão transportar as carnes, a gente é preciso, né, ter descrito quando, né, você vai fazer uma vez só, você vai fazer quantas vezes essa higienização. E aqui a gente pode entrar na questão, então, dos termômetros, né, já que a gente está falando de monitoramento de temperatura, as aferições dos termômetros, quando que vão ser feitas essas aferições? Quem vai fazer essas aferições? Então, precisa ter descrito exatamente os passos, né, o passo a passo, como vai ser feito, por quem vai ser feito e por que vai ser feito. Então, isso é muito importante para que consiga ter um controle se realmente essas operações estão sendo realizadas da maneira correta. A partir disso, será possível, né, usar ações, então, preventivas e ações corretivas para evitar que ocorra um problema maior. Então, as ações preventivas vão ser justamente para prevenir que algo aconteça, que seria o caso de aferir o termômetro, por exemplo. Já as ações corretivas, elas vão estar relacionadas a algo que você precisa corrigir, algo que aconteceu. Você identificou que a temperatura do esterilizador estava abaixo do ideal. Você precisa ter ações corretivas. O que você vai fazer? Qual medida você vai tomar se você
identificar esta falha durante o processo de abate, você vai continuar com o abate? O ideal é não, né? Você precisa parar o abate, você precisa primeiro arrumar, né? Fazer essa medida corretiva, que vai ser, então, verificar se o esterilizador está queimado, né? Se ele não estiver queimado, apenas você pode adicionar água quente, esperar até que a água aqueça de novo, até que ela fique na temperatura ideal para seguir com o processo de abate. Então vai ter que ser avaliado, né, dentro de cada etapa, todas as possibilidades, tá? Todas as possibilidades que você pode desempenhar dentro do frigorífico para evitar, né, que venha acontecer um problema maior. Fazer essa ação preventiva e essa ação corretiva, né, que realmente elas funcionem. Então, dentro do abate, né, dos animais, a gente tem vários pontos críticos de controle. O próprio caso, então, dos tanques de escaldagem, né, eles são pontos críticos de controle. Você precisa manter a temperatura da água em torno de 70 graus no abate dos suínos, para que não ocorra, né, um pré-cozimento dessa carne. É um ponto crítico porque a gente tem uma chance grande de contaminação microbiológica. Então, é um ponto crítico de controle. Então, tem que ser controlada, analisada, medida, registrada todas as variáveis que vão estar associadas a essa etapa. Qual é a temperatura do tanque de escaldagem? Quando vai ser feita a renovação da água? Então, tudo isso tem que ser analisado e ter registros, né? Por isso que é importante se ter esses monitoramentos, né, acontecendo de forma eficiente, para que você consiga evitar, né, problemas maiores depois. Então, dentro dessas ações, né, preventivas e corretivas, a gente vai ter a aplicação, então, das boas práticas, dos POPs, o próprio manual, né, e dentro disso também o APPCC, onde vai ter lá uma espécie de uma árvore decisória que você vai analisar cada etapa. Você vai analisar se aquilo é passível, né, de ser um ponto crítico ou um ponto de controle ou um ponto crítico de controle. Então, a partir do momento que você vai fazendo alguns questionamentos, você consegue identificar se com uma ação simples você elimina aquele possível problema, né? Aí, então, ele não se enquadra num ponto crítico de controle, e caso você possa comprometer, né, maior a qualidade e a segurança desse produto, ele se enquadra, então, num ponto crítico de controle. Então, é um processo bem importante para ser colocado em prática dentro dos frigoríficos. Quais seriam, né, os possíveis contaminantes que a gente pode ter, né, que caracterizariam um ponto crítico de controle? Hoje a gente tem 3 classes, né, de perigos. Seriam os perigos químicos, perigos físicos e perigos microbiológicos. Dentro dos perigos químicos, de forma bem resumida, né, a gente pode ter o risco de contaminações, então, por falhas no processo de higienização, desde uma câmara fria que fique com resíduos, algum equipamento do tanque de escaldagem que fique com resíduos do processo de higienização, né? Isso são resíduos químicos, uma falha nessa etapa, em que, ao colocar então a água lá no tanque de escaldagem, essa água teria um contaminante químico que pode, né, entrar em contato com a carcaça, e isso pode ficar, né, na carne, sendo então um perigo que a gente tem nesta etapa. Então, perigo químico, algum produto químico que pode entrar em contato com o alimento. Perigo físico, qualquer partícula, né, algo físico que você possa pegar, que pode cair, que pode estar presente também no produto. Na indústria carnes, aqui a gente tem exemplo de ossos, né, que podem ficar pedaços, né, fragmentos no alimento, desde lá dos cortes, lá dos frangos, né, pode ficar às vezes algum pedaço de osso. Isso é sim um contaminante físico, porque ele não é para estar presente, né?
nesse alimento, num peito, num filezinho, você retira todos esses fragmentos, né? Então, se caso ficar algum, a gente tem o risco de um contaminante físico. Qualquer utensílio que possa cair, uma peça de um equipamento, podem também caracterizar, né, perigos físicos. E os perigos microbiológicos vão ser a presença de micro-organismos patogênicos, né, alguns também as suas toxinas, que vão ter que podem, né, desenvolver a contaminação e comprometer a segurança do produto. Então, esses são os 3 tipos de contaminantes, né, que a gente pode ter nos alimentos. Então, falamos os pontos, né, os principais que a gente tem, os perigos, né, perigos físicos, químicos e microbiológicos. E justamente, né, o controle dessa temperatura, né, de todas as etapas, tem um vídeo que eu falo bem certinho quais são as etapas dentro do frigorífico que precisam passar pelo monitoramento de temperatura, que você pode também estar assistindo para ver exatamente. Aí, claro que a gente vai ter, né, frigoríficos que abatem suínos vão ter etapas diferentes, frigoríficos que abatem frangos também vão ter etapas diferentes, assim como os bovinos também. Mas, no geral, a gente vai ter sempre esterilizadores, tanques de escaldagem, então no caso das aves e dos suínos, as câmeras frias, né? Câmeras frias, então a gente sempre vai ter túnel de congelamento. Então, essas etapas, né, precisam sim passar pelo monitoramento de temperatura. Então, o que é o ideal? Né? O ideal é que essas temperaturas elas sejam, né, medidas, verificadas num tempo que não superior a 1 hora. Por quê? Né? Dentro desse intervalo de, digamos, de 1 hora, você já pode verificar, identificar uma falha. Né? Então, 1 hora é suficiente para que algum termômetro falhe, algum equipamento dentro da câmara fria dê problema, para que o esterilizador de facas queime. Então, é importante ter um monitoramento contínuo dessas variáveis. Então, eles recomendam, né, as legislações recomendam a cada hora, né, que dentro de um intervalo de 1 hora você faça essas verificações. E hoje já, né, o ideal, o que se recomenda mesmo, é que tenha esse monitoramento, então, contínuo. Então, eles costumam, né, usar os termógrafos, ou ainda, né, hoje já na indústria não, desculpa, na era da tecnologia, né, a gente tem os termômetros digitalizados, né, com sistemas automatizados, com acesso às informações na internet de qualquer lugar, que possibilitam tomar ações, né, medidas preventivas e corretivas de forma mais rápida e de forma eficiente, né? Logo que é verificado essa diferença, essa falha na temperatura. Então, por isso que entra aqui a questão que é de extrema importância registrar e monitorar, né? Então, não basta só você monitorar, você ir lá e medir a temperatura e olhar, tá ok a temperatura. Não, você precisa ter um controle disso, você precisa ter tudo tabelado, tudo registrado, até porque é uma exigência que você tenha, né? Para que você consiga acompanhar melhor e colocar em prática, né, essas medidas preventivas, então. Nós temos também um novo decreto, né, do RISPOA, que agora é o 10.458, acho que não é esse número, agora vamos colocar aqui na descrição do vídeo certinho qual é o novo RISPOA. Esse RISPOA, ele trouxe, né, nessa nova atualização dele, a permissão, né, do uso de sistemas automatizados para, né, sistemas que tenham, né, registros que são pontos críticos de controle dentro das indústrias, e ele permite, então, agora o uso de sistemas automatizados,
justamente, né, porque é uma tecnologia que a gente tem e que veio para facilitar o dia a dia nos frigoríficos, né? Então, a própria legislação também ela já está se adequando a essa nova tecnologia que a gente tem disponível. Então, agora que tem alguns exemplos, né, de algumas ações que podem ser tomadas caso ocorra algum desvio da temperatura. Então, eu vou olhar aqui no meu computador, né? Por exemplo, tanque de escaldagem da carcaça de aves, né? Se a temperatura estiver abaixo de 50 ou acima de 60 graus Celsius da água, né, desse tanque de escaldagem da carcaça das aves, qual vai ser, né, a medida que precisa ser tomada? Então, uma das medidas seria ajustar imediatamente a válvula termostática automática para 50 e 60 graus. Caso essa medida não seja, né, eficiente para resolver esse problema, precisa colocar uma nova ação. Você vai verificar esta válvula, se esse é o problema, ok, você vai lá e resolve. Se não é, você precisa ter então mais algumas ações, né, para que você coloque em prática para resolver esse problema. Este é um exemplo. Quando que vai ser feito? Sempre que for levantado, né, a necessidade de se verificar esta válvula. Quando a temperatura não estiver de acordo, você vai verificar esta válvula termostática. Quem que vai fazer, né? Então, você precisa ter definido uma pessoa. Então, essa pessoa vai ser definida pela própria empresa. É o pessoal do controle de qualidade? É o pessoal da manutenção? Você precisa ter definido qual é o colaborador que será o responsável por verificar e colocar em prática essas ações preventivas e corretivas. Por que isso, né? Porque é importante. A pessoa precisa saber, né, que ela é a responsável, porque senão o problema ele vai aparecer e ninguém vai tomar a medida corretiva para evitar o problema maior. Então, na hora depois que estoura o problema, tá, mas quem era o responsável? Quem que precisava medir e verificar a temperatura, né? Então, precisa estar tudo detalhado, tudo escrito, esses documentos, todos esses POPs precisam estar assinados pelo responsável. Então, a pessoa do controle de qualidade, né, tem uma missão, né, um serviço muito grande, né, dentro dos frigoríficos, que é justamente para manter tudo funcionando, né, dentro das condições que vai permitir, né, que lá no final o seu frigorífico entregue um produto de excelência aos consumidores. Mais um exemplo aqui, a água de resfriamento dos chillers, né, nos tanques de resfriamento e de pré-resfriamento para as aves aqui também. Então, a temperatura, se a temperatura estiver acima de 16 graus, né, ou a temperatura da água dos chillers do pré-resfriamento, né, e do resfriamento acima de 4 graus Celsius, qual vai ser a ação? Você precisa, então, corrigir imediatamente a temperatura da água do pré-chiller e do chiller. Então, essa é uma medida que você precisa fazer naquele momento exato, porque você já está com as carcaças sendo colocadas nesses chillers após o processo de abate, então ela precisa ter esse resfriamento, né, imediato. Se verificou que teve alteração da temperatura do pré-chiller, né, acima de 16 graus ou do chiller de resfriamento acima de 4 graus, você pode, né, fazer a adição de gelo nesse tanque para que você consiga garantir que o produto, a água desse tanque esteja na temperatura ideal para que o seu produto também atinja a temperatura ideal. Então, uma das etapas, a ação que você precisa tomar é corrigir imediatamente, e uma, né, das medidas que podem ser tomadas é adicionar gelo nos tanques, né, seria uma opção. Essa água, geralmente, ela é uma água gelada que é colocada, ela é renovada constantemente, né, mas porventura, né, você tem que verificar também o equipamento que está fazendo o resfriamento dessa água, se não houve nenhum problema. Então, de novo, né, reforço, vão ser
provavelmente várias medidas, várias ações que precisam ser verificadas e tomadas providências, né, para corrigir aquela falha. Às vezes, aqui, o adicionar o gelo no tanque, ele não vai ser suficiente. Você precisa verificar a fonte, né, a origem do problema. E quando, né, sempre que ter a necessidade. Então, de novo, aqui a importância do monitoramento da temperatura. Você só vai saber quando você precisa tomar uma medida a partir do momento que você verifica que a temperatura está alterada. Se a temperatura está ok, ela está dentro dos 4 graus ou dentro dos 16 graus, você não precisa tomar essa ação corretiva. Tá certo? Tá certo, né? Então, se a temperatura, você verificou que a temperatura subiu, que a temperatura variou, ficou alterada, aí sim você toma essa ação, essa medida. A temperatura do ambiente também dentro do frigorífico, né, a gente tem vários ambientes que são refrigerados e que precisam também ter esse controle. Então, algumas ações simples, né? Se a temperatura está menor que 15 graus no ambiente, você vai lá e trabalha com o climatizador, diminuindo essa temperatura, ou verifica ainda se o climatizador está funcionando de forma adequada. Então, são medidas que podem ser feitas. Aqui, temperatura do esterilizador, abaixo de 85 graus Celsius, que é a temperatura que garante, então, a esterilização, né, das facas, do processo de abate. Você vai verificar, ela está a uma temperatura menor que 85 graus, você precisa paralisar as atividades do frigorífico e você precisa ajustar imediatamente essa temperatura. Como? Você vai ver lá se é um problema do termostato desse esterilizador, se ele queimou ou não, né? Então você vai fazer este processo. Aqui, desvio de temperatura das câmaras frias. Você vai corrigir imediatamente, né, a ação corretiva, corrigir imediatamente a temperatura dessa câmara fria. Você vai evitar que as portas fiquem abertas, você vai verificar lá se o evaporador está com algum problema, se está tendo formação de gelo, né, se foi feito o processo de higienização correto, se foi feito o processo de manutenção, né, a manutenção preventiva dos equipamentos de refrigeração. Refrigeração também é de extrema importância para que não chegue, né, a ter os desvios de temperatura que possam comprometer a qualidade desse produto. Então, também, quando, né, sempre que ter necessidade de verificar a alteração da temperatura. Aqui mais um exemplo que eu trouxe, temperatura dos produtos prontos para o embarque, né, acima de 10 graus Celsius, que não é o permitido, né. Acima de 7 graus, né? A legislação tem que durante o transporte ele pode atingir até 7 graus Celsius o produto. Caso, né, aconteça isso no momento do embarque, você verificar que o produto ele não atingiu ainda, não está nos 7 graus, está uma temperatura maior, esse produto ele vai ter que ser destinado novamente à câmara fria para que ele atinja a temperatura. Vai ter que ser verificado se o caminhão, no momento do transporte, se ele estava refrigerado, né? Então você precisa refrigerar esse caminhão antes para daí sim colocar o produto. Caso contrário, você vai colocar um produto gelado num ambiente relativamente quente, é uma temperatura não ideal de conservação desse produto, e aqui vai acontecer um problema, né, também de um choque térmico nesse produto. A segurança dele vai estar comprometida, porque você vai, provavelmente, né, você vai ter uma troca térmica, vai demorar muito para o teu produto manter essa temperatura, e o ideal, então, é que sempre faça, que se ligue esse caminhão antes, se refrigere o baú dele, e daí sim faz o carregamento. E durante o transporte, então, também, né, precisam ser medidas e monitoradas as temperaturas do baú que está com a mercadoria, para que você consiga também fazer ações corretivas caso identifique falhas no processo de refrigeração. Então, vai ter que ter descrito também o que está acontecendo. Teve alteração da temperatura. É um problema no frio, né? Nas variáveis do frio do caminhão. Não está refrigerando adequadamente, ou
tem muita mercadoria no caminhão e ele não está vencendo manter a temperatura adequada. Então isso precisa ser levado em consideração antes de ser feito o embarque. Nunca sobrecarregar o caminhão, nunca sobrecarregar a câmara fria, sempre respeitar o limite. Então aqui, se ocorrer, né, durante o processo da logística, do transporte do produto do frigorífico para os centros de distribuição, ocorrer que o caminhão estragou, o sistema de refrigeração estragou. Então, se acontecer isso, você precisa também ter uma ação corretiva. Vai ter que vir outro caminhão para fazer a troca das mercadorias. Se organizar, então, fazer que essa medida preventiva aconteça. Se precisar trocar a mercadoria, vai ter que ser feita a troca de mercadoria para um outro meio de transporte. Também, né, dito isso, né, a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da aferição e da calibração. Dentro de toda essa questão do monitoramento, do registro e do acompanhamento das temperaturas, a gente tem termômetros que vão estar fazendo essas verificações de temperatura. Então, nós temos dentro da indústria a calibração e nós temos a aferição. Então, a calibração, né, os termômetros calibrados, eles vão ser feitos, então, por empresas credenciadas pelo Inmetro, né, e eles vão fornecer uma calibração com um rastreamento, com uma rede, né, brasileira de calibração, pela RBC. Eles vão fornecer um certificado onde foram feitos testes, várias análises, comparando, né, aquele termômetro que vai para calibração com métodos que eles usam, né, para cada sistema. Então, calibração é feito por empresas terceirizadas que vão fazer esse processo. Pode ser feito em loco. Então, pode ser feito de forma in loco, dentro da indústria, ou também ele pode ser feito levando, né, esse termômetro até esses laboratórios credenciados pelo Inmetro. E também a aferição, né, aferir, né, verificar. Ele pode ser realizada pelos próprios profissionais do frigorífico, onde eles vão usar algum termômetro, né, de referência, um termômetro calibrado, para verificar a medição do termômetro que eles têm, com o termômetro, então, calibrado por essa rede que tem medidas padrões. Então, isso é usado também para as balanças, né, que você usa pesos padrões para aferir, para ver se está ok ou não o sistema de medição. Uma forma simples de aferição que pode ser feita, né, a gente tem a temperatura da água, que pode ser utilizada, 0 graus. É a temperatura, então, de refrigeração, de congelado, né? E se o termômetro mede temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. Então, também é um parâmetro que pode ser usado para aferição. Lembrando, né, aqui que também precisam ser registrados quando são feitas aferições, por quem são feitas e como são feitas. E também a calibração, né, esses certificados de calibrações, eles precisam estar disponíveis para consulta, né, tanto do pessoal do controle de qualidade quanto de um órgão fiscalizador que possa ir até o frigorífico. Então, essas eram, né, algumas questões relacionadas, né, a medidas, a ações preventivas e corretivas, a perigos, né, que podem aparecer no alimento, o que se fazer, né, quando ocorrer. E tudo isso, no fim, se resume, né, se baseia a ter registros, né, monitorar, ter documentado o que vai ser feito quando um possível problema acontecer, ou para que você evite que este problema venha a acontecer, né? Aqui, mais um exemplo, né, que seria em relação ao resfriamento. Então, vai ser medido, né, na profundidade muscular, a temperatura de 10 graus após 24 horas, seria o processo de rigor mortis, abaixo de 7 graus após 36 horas, né, e espaçamento entre carcaças de 2,5
a 5 metros. E a velocidade do ar, então, de 0,1 a 0,3 metros por segundo, ou 0,5 metros por segundo. O que se fazer, né? Qual a ação corretiva? Amostragem, né, de medição de temperatura das carcaças, monitorar o espaçamento entre elas, confirmação das condições, né, do ambiente através de instrumentos calibrados, né, adequados. Então, aqui você tem, em relação ao resfriamento das carcaças, você vai ter que medir mais de uma variável. Você vai ter que verificar mais de uma ação. O espaçamento entre as carcaças está adequado para que eu garanta o resfriamento da carcaça? Os termômetros, né, estão medindo de forma adequada a temperatura? A ventilação do ar, a umidade do ambiente, ela está adequada para que eu tenha a temperatura de até 7 graus da carcaça? Então, você vai verificar essas ações. O que você pode fazer, né? Ajustar a temperatura da câmara fria, da velocidade do ar, a umidade, o espaçamento, né? Você vai ter que ir lá e ajustar essas variáveis para garantir que você atinja a temperatura que você quer. Alertar o pessoal do setor de manutenção do frio se ter algum problema, né, que seja característico da manutenção, para que eles possam corrigir. Se ter a necessidade de passar as carcaças para outra câmara fria, também precisa ser feita essas medidas. Então, pessoal, com isso, eu espero que eu tenha passado algumas informações que possam ajudar vocês no dia a dia, né, do frigorífico de vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão para próximos vídeos também, por favor, coloquem aqui na descrição desse vídeo, né, que na medida do possível a gente responde todas as perguntas. Posso inclusive responder na forma de vídeo, explicando exatamente, né, para vocês a dúvida que vocês possam ter. Então, quem ainda não curta as nossas redes sociais, por favor, né, não deixem de curtir, que assim vocês também vão ficar a par, né, dos vídeos, dos assuntos que a gente trata aqui. Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.